nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. E aí, galera, como vocês estão? E aí, tá tudo bem. E aí, essa é a vibe. Hoje estamos imitando o Sérgio Malandro. E aí, eu tô cansada já, então me conte uma história. Ah, já tá, então, eu imagino. A gente teve tanto problema técnico hoje que eu também tô meio cansada, mas vamos lá. Gente, hoje, se vocês acompanharam o nosso episódio anterior sobre o livro dos records, hoje é um episódio que ele é meio relacionado, mas também não é. Então, assim, se você não ouviu, você não precisa ouvir. Mas, se você ouviu, vai ser um complemento interessante para o que a gente viu no episódio anterior. Vocês vão entender por quê. Ótimo. Hoje, nós vamos falar sobre um crime, no mínimo, inusitado, ocorrido no Texas, para variar, no dia 12 de agosto de 2003, quando um homem chamado J.L. Hunter Rountree tomaria uma decisão que o colocaria na história. Se foi pro bem ou pro mal, eu vou deixar vocês decidirem, tá? Ai, meu Deus. Então, naquela manhã fatídica, o Hunter dirigiu seu sedã Buick 1996 branco até o First American Bank of Abilene, no Texas, antes mesmo do banco abrir, e ele foi o primeiro cliente a entrar. Tá. Ele era um homem de cerca de 1,80 m de altura e 80 quilos, que estava usando um chapéu de beisebol azul e uma camiseta preta de mangas longas. Ok. Ele se aproximou do caixa e entregou para a atendente um envelope com a palavra assalto escrita em canetinha vermelha. A princípio, a atendente não entendeu o que estava acontecendo e o seguinte diálogo aconteceu. Eu vou ler, a atendente disse: Desculpa, não entendi. O Hunter, já irritado, apontou para a gaveta do caixa e falou: vai até ali e coloca o dinheiro nesse envelope. E aí a atendente: é uma piada? Nossa, gente, seja mais esperta, amada. Em São Paulo, essa menina tinha levado uns 3 tiros já. Você tem que ser mais ligeira. E o Hunter, mais irritado ainda: coloca o dinheiro no envelope. A atendente vira para outra funcionária do banco: eu acho que eu tô sendo assaltada. Nossa. Ele tá me zoando. Meu Deus! E a funcionária: eu acho que não, coloca o dinheiro no envelope. A atendente colocou o que pôde no envelope, que era cerca de $1.999, e entregou esse dinheiro para o Hunter, que caminhou tranquilamente para fora do banco, entrou no seu carro e foi embora. E por quê? Vocês devem ter percebido que a reação da atendente não foi muito normal, né? Não. E isso aconteceu porque o J.L. Hunter Rountree, ou Red para os íntimos, tinha 92 anos. E acabava de se tornar o ladrão de banco mais velho da história. Sem etarismo, é isso aí. Representa. Eu acho que nessa idade, você devia ser permitido cometer um crime. E, gente, para entender como a gente chegou até aqui, a gente tem que começar essa história do início. Mas antes eu vou dar as minhas fontes. Eu conheci esse caso quando eu estava pesquisando para fazer o roteiro pro Guinness World Records, né? Foi o roteiro que a gente fez agora há pouco. E eu achei essa história tão incrível que essa história ela merecia um roteiro à parte e não só ser um dos casos que a gente listaria, né, para falar do livro dos records. Então eu fui pesquisar mais sobre quem era o Red e para complementar minha pesquisa eu usei a Wikipedia, usei a GQ, a revista GQ, sei um perfil dele da revista GQ, e eu usei o Finds a Grave. Ótimo. É bom que foi um roteiro independente, porque eu preciso de cada detalhe dessa história. E você vai ter, tá? Porque eu peguei cada detalhe dessa história. A gente vai entender como chegamos até aqui. Gente, vamos lá. Essa história é cheia de reviravoltas. Essa história é maravilhosa, sério. O mundo é um lugar maravilhoso, gente. É uma coisa muito louca. O J.L. Hunter Rountree nasceu no Texas em 1911. Ele nasceu 1 ano depois da Bonnie e 2 anos depois do Clyde. Ele é muito velho. E essa... Gente, ele nasceu antes do Titanic, velho. Sim, ele nasceu antes do Titanic. E a história dele é tão bonita e interessante também. É bonita, de certa forma. Se vocês entendem, gente, tem poesia na história dele. E eu acho que, por essa história ser
contada da maneira certa, ela tem que ser contada em grande parte nas próprias palavras dele. Então eu peguei uma aspas dele, falando sobre a vida dele, né? E é um crime não violento, então a gente pode passar um pano aí. Quando você tem 92 anos, eu acho que você devia ter direito de cometer um crime não violento. Porque você tem 92 anos, eu acho que depois disso você meio... entendeu? Você já pagou muito imposto, você já fez muita coisa, já trabalhou demais. Eu acho que um crime não violento você tem o direito de cometer. E vocês, o que vocês acham? Vocês concordam com essa proposta da dona Natália, da Nath Juíza? Vote em mim. Vote na Nath Juíza. Gente, ele conta. Eu nasci em uma fazenda a cerca de 7 milhas ao sul de Brownwood, Texas. E o médico não chegou lá por 2 dias. Quando ele apareceu, estava bêbado como um bug. Ele passou a noite lá e me circuncidou no dia seguinte. Eu tô chocada. A gente só começou, calma que piora. E ele continua. Os fazendeiros em Brownwood tinham uma conta no mercado e uma conta no armazém. Eles compravam fiado, os donos dos armazéns anotavam essas compras e quando os fazendeiros vendiam as colheitas e ganhavam algum dinheiro, eles iam e pagavam. No ano em que nasci, a colheita não foi muito boa. E é por isso que J.L. Hunter Rontui é meu nome. J.L. King era o dono do armazém e Hunter era o dono do mercado. Gente, o pai dele não tinha dinheiro para pagar a colheita, então ele prometeu para os donos do armazém e do mercado que ele daria o nome do filho para eles. Gente. Em homenagem a eles. E ele fala, eu costumava trabalhar para JL aos sábados, quando estava no ensino médio. Eu fico imaginando a mãe com o pai chegando com a certidão de nascimento em casa e a mãe falando, eu não acredito que você fez isso. A gente não sabe direito se foi, porque, sei lá, eu acho que depende muito da situação, né? Porque ele não dá muitos detalhes de como é que era a família dele com dinheiro e tal, se era o pai, porque se a gente para pensar que foi uma colheita muito ruim, em teoria a mãe sabia que você ia ter que dar um jeito, né? Mas mesmo sabendo, eu não sei se esse é o jeito que eu sugeriria, né? Então, eu acho que nunca uma mulher ia pensar, pera, eu vou honrar o meu filho com o nome de quem eu devo. Como forma de pagamento. Você nunca vai esquecer que você deve pra aquela pessoa, né? Você vai olhar pra criança e saber que você deve. Exato. Tem isso também. A criança é um boleto, gente. É pior que o Serasa, isso. Foi usado pra pagar a dívida. Bom, nos anos 20, né, ele trabalhou pra Santa Fe Railroad até chegar na idade de ir pra faculdade. Foi pra faculdade, depois voltou pra fazenda pra ajudar a família a sobreviver à Grande Depressão. Gente, esse homem ele nasceu em 1911, quando ele tinha 4 anos para 5 anos, estourou a Primeira Guerra. Nossa. Em 1918, ele tinha 7 anos, acabou a Primeira Guerra. Ele também pegou a Grande Depressão e também pegou a Segunda Guerra. Foi uma vida muito difícil. Enfim, e por isso que ele voltou, né? Então ele foi para a faculdade e aí na volta ele voltou para a fazenda para ajudar a família a sobreviver à Grande Depressão. Até que em meados dos anos 30, um dos irmãos dele conseguiu para ele um emprego nos campos de petróleo em Duval County, onde ele conheceu a Faye, que trabalhava como garçonete e era mãe solo de um filho de 4 anos. Isso nos anos 20, tá? Sobre essa época ele fala, menos de 1 ano depois nos casamos. O menino tinha 4 anos e se tornou meu filho. Isso foi em 1933. Foi uma história de amor que durou 50 anos. Ai, a Natália emocionada fica emocionada. Sim, nossa, eu fiquei muito emocionada contando isso ontem. Essa história é muito, sei lá, uma história bonita e triste e tudo, sabe? Era uma história que precisava muito ser contada. Pouco tempo depois do casamento, ele decidiu abandonar o trabalho para investir no seu próprio negócio, que seria uma empresa de máquinas e equipamentos chamada Huntwee Machinery Co. E a ideia deu muito certo. Em pouco tempo, ele ficou rico, muito rico. De acordo com o sobrinho dele, que é o Buddy Huntwee, o Buddy diz, Faye era uma mulher muito legal, uma pessoa muito sofisticada. Red lhe dava tudo o que ela queria. Ele tinha um grande negócio e muito dinheiro. Ela gostava de coisas finas, como joias e boas roupas. Errada ela não tá. Não. E por algumas décadas, tudo correu muito bem. A família era unida, a família era equilibrada, os negócios prosperavam. Aos 50 anos, ele se tornou um milionário. Meu Deus. Ele conseguiu... Então ele era milionário, muito bem casado e tinha uma família feliz. Lindo. As coisas começaram a dar errado quando o filho, né, do Red e da Faye perdeu a vida num acidente de carro em Galveston, no Texas.
o golpe foi muito duro e no meio desse luto, né, ele acabou decidindo que era chegado o momento de descansar. Então ele vendeu a Rontail Machinery e decidiu aproveitar a vida de milionário aposentado. Ele jogou golfe, ele pescou, ele viajou, ele foi para muitos almoços em muitos country clubs. Maravilha. E ficou entediado. Ah. E numa tentativa de retornar ao mundo dos negócios, ele decidiu pedir um empréstimo ao banco para investir em um estaleiro na cidade de Corpus Christi, no Texas. Sobre esse projeto ele conta: eu fui estúpido. Custava mais para construir os navios do que para vendê-los. Cada barco custava cerca de $1 milhão e não conseguíamos vendê-los por mais de 750 mil. Putz. Então o maldito banco bateu na minha porta. Eu poderia ter feito pagamento. Eu poderia ter cumprido com minhas obrigações com o banco. O advogado do banco, eu o odiava. Tivemos... Pois... Eu poderia, mas eu não gostei da cara daquele filho da puta. Então, é difícil, porque assim... ele dá uma entrevista, ele falou muito disso, tudo o depoimento que eu pego dele, eu peguei desse perfil, a GQ, a revista GQ fez um perfil dele, né? Mas assim, gente, vamos lembrar que a gente tá falando de um homem de 92 anos que tá dando, né, contando a história dele. Sim. Quando ele fala que ele poderia ter cumprido com as obrigações, que ele poderia ter feito pagamento, a gente não tem, ele não dá muita explicação, assim, a gente não sabe o que realmente aconteceu, né? Ele fala meio por cima, então eu não sei realmente... A gente não sabe qual que era a situação dele, qual que eram as condições dele. De repente ele falou, eu poderia ter cumprido com as minhas obrigações num período de 10 anos, num período de 20 anos. Não necessariamente significa que ele tinha o valor ali com ele e ele simplesmente não quis dar. Eu acho que também pode ser aquela situação que assim, nossa, eu posso... liquidar todos os meus todas as minhas contas, todas as minhas coisas e pagar, ou eu posso esperar mais um pouco para ver se o preço sobe. O preço dos barcos sobe, sabe? A gente não sabe exatamente... E não perder tudo que eu construí a minha vida toda. Sim, exato. E ele falou sabemos. Não sabemos, a gente não sabe realmente quais que foram as circunstâncias, mas a gente sabe que ele odiava o advogado do banco. Na minha opinião, ele estava certo. Também acho. Esse advogado nunca fui com a cara dele também, não. Também não. E aí ele fala, tivemos que ir ao tribunal. E o juiz apenas disse, pague. Ele foi cruel. E o banco cobrou. E eu tive que ir à falência. Na mesma época, a Faye foi diagnosticada com câncer de pulmão. Puta que pariu, agora que ele tá falido. E ele disse que ele viu a vida dele desmoronar, assim, de uma vez. E sobre isso ele conta. Foi o ano mais difícil da minha vida. No seu último ano de vida, eu nunca fiquei a mais de 20 passos de distância dela. Eu não trabalhei, eu não tentei trabalhar. Todo o meu tempo foi passado com ela. Fiquei até arrepiada, porque aos 75 anos, o Ride se viu viúvo, sem o filho e completamente falido. Nossa senhora, gente. E, gente, assim, luto é uma coisa muito complexa, uma coisa muito multifacetada, uma coisa bem, assim, complicada até de se falar sobre e principalmente de se julgar quem tá passando por um período de luto, né? Porque ele descreve o que aconteceu a seguir como um momento de surto mesmo. Ele falou que o que ele fez foi entrar num bender, ou seja, um período de bebedeira, que culminou com ele se casando com uma mulher aleatória de 31 anos que passou uma cantada nele num bar em Houston. Meu Deus, gente. Como se controla. Tudo bem que você tá em luto, tudo bem que a vida... Mano, se controla, moço, você tá desajustado. E sobre esse... Assim, é uma situação tão bizarra que ele alega nem lembrar o nome dessa mulher. Com 75 anos, ele se casou com uma mulher de 31. Que passou uma cantada nele num bar em Houston. Uma mulher aleatória, ele tava no meio de um bender. Então, assim, é uma coisa que, assim, vamos pensar racionalmente. Você casou com uma mulher que te viu no meio de um bender num bar em Houston e passou uma cantada em você. Tipo, aquela pessoa, ela viu que... Ou de duas, uma. Ou ela viu que você não estava no seu estado normal e quis tirar vantagem de você, ou ela também não estava no estado normal dela. Então, assim, em nenhum dos dois cenários... Ou ela não estava no estado normal dela e quis tirar vantagem de você mesmo assim. E o pior é que eu acho que foi isso mesmo que aconteceu, porque o que ele conta aqui parece que é isso. O que ele diz? O que ele conta sobre a relação, né, o relacionamento. Ele fala,
Antes de conhecê-la, eu achava que a maneira de comprar drogas era ir ao médico, pegar uma receita, ir à farmácia e comprar drogas. Ela me ensinou algo diferente. Ela tinha um problema sério com drogas. Depois de 6 meses com ela, comecei a usar drogas com ela. Usei maconha, Meu Deus. usei cocaína, usei pedra. Sim, eu fumei crack. Meu Deus, aos 75 anos, gente. Gente, ele é um ex-milionário. Ele é um ex-milionário que cresceu na fazenda. Eu acho que esse é a definição de eu não tenho mais nada a perder. Foda-se. Eu acho que sim, é por isso que eu falo que é muito difícil a gente julgar. Eu já perdi tudo. Sim, porque ele... imagina, eu fico imaginando o contraste com a vida que ele tinha. Você já perdeu o amor da sua vida, você já perdeu seu filho, você já perdeu dinheiro. Foda-se, o que você vai fazer? Fuma pedra, velho. Sim. Você já tá velho, inclusive, então fuma pedra. Ele tá com 75 anos. Gente, fumando crack. Tipo, isso não é idade pra você começar a fumar crack. Assim, nenhuma idade é uma idade pra você começar a fumar crack, obviamente. Mas veja bem, meu senhor. Gente, ele fala... Ou de repente essa é a melhor idade pra fumar crack e a gente que não sabe. Um mês. E ele diz... a gente tem que também parar. Ele começou com 75, ele viveu até os 92 anos. Então, de repente, essa é a melhor idade e a gente morre antes porque a gente faz muito cedo. Eu acho que a gente tem que abrir um parênteses pra falar da resistência desse homem também. Sim. Ele ainda continua. Nunca usei muita heroína. Não é que ele nunca usou heroína, é que ele nunca usou muita. Tinha medo de ficar muito chapado. Cerca de 1 ano e meio depois, me divorciei dela. Amém, né? Sim. Gente, e aí, nessa, a gente entra nos anos 90. Olha tudo que a gente já andou. Eu tô exausta. Eu tô exausta por ele, vê? E ainda só os anos 90. Então, como nós, nos anos 90, o Red estava falido, cansado, de ressaca, ainda de luto pela esposa, né, pela Faye, não a outra esposa, ainda de luto pela Faye e com nada a perder. E foi com esse mindset, com esse estado de espírito, que aos 87 anos, ele começou sua segunda carreira, a de ladrão de bancos. Yeah! Porque não foi só um assalto, foi uma segunda carreira, ele se reinventou. Aos 87 anos, esse homem se reinventou em um ladrão de banco. Ele afirmou que ele não lembra exatamente de onde surgiu a ideia. Mas ele mesmo confessa que não foi uma ideia boa. Ele sabe que ele fez errado. Ele simplesmente foi até um banco na cidade de Biloxi, no Mississippi, e exigiu que a atendente desse dinheiro para ele. Foi simples assim. Ele acabou sendo visto por um cliente do banco através do vidro e a polícia foi chamada e ele foi preso quase que imediatamente. Sobre isso ele conta. Eles me pegaram bem rápido. Fui condenado a 3 anos de prisão, mas minha pena foi suspensa, porque ele tinha 87 anos. Né? E fui banido do estado do Mississippi. Ou seja, ele ainda foi recompensado pelo crime. Exato. Você nunca mais pise aqui. Muito obrigado. Gente. E ele fala, fui banido do estado do Mississippi. Antes da minha pena ser suspensa, entretanto, eu fiquei preso aguardando julgamento. E um dos ladrões de banco mais famosos daquela época estava naquela mesma prisão. Ele me ensinou uma coisa ou outra sobre roubar bancos. É a coisa mais fácil do mundo. Depois de ser banido do Mississippi, voltei para Houston, arrumei uma namorada e paguei para que ela fizesse o curso de treinamento de atendente de banco com um gravador na bolsa. Uma das coisas que eles dizem para as meninas é que se alguém lhes disser que está roubando o banco, elas têm que fazer exatamente o que o assaltante mandar para não se machucarem. Claro. E foi assim que ele desenvolveu seu modus operandi. Ele nem precisava de uma arma, gente. Nenhum desses assaltos ele estava armado. O modus operandi dele era de sempre passar uma nota para o atendente e sair do banco só com alguns milhares de dólares, porque era um dinheiro que era coberto pelo seguro. Sim. E ele nunca divulgou para ninguém o número exato de bancos que ele roubou, nem quanto dinheiro ele conseguiu.
Mas ele compartilhou algumas dicas que nos levam a acreditar que ele provavelmente conseguiu escapar da polícia em pelo menos algumas ocasiões diferentes. Mano. E sobre isso ele fala, uma das coisas que você faz quando vai roubar um banco é escolher um local distante de onde você vive. Quando você roubar um banco, nunca volte para aquela cidade, nunca. E nunca conte a ninguém que você roubou um banco. A menos que seja pra GQ Magazine. Exatamente. Aqui também, né, 92 anos, você já recebeu o recorde de o assaltante mais velho do mundo. Você já foi preso. Você meio que... o que te... Eu acho que ele tava no momento de contar a história dele, sabe? De receber a glória, né? Os louros. Os louros? Sim, os louros. O que eu acho muito interessante é que ele fez questão de deixar muito claro que não era sobre o dinheiro. Porque sobre isso ele fala... Eu não necessariamente precisava do dinheiro, porque eu recebia cerca de $1.000 ao mês do serviço social e eu não consigo gastar tudo isso. Ele foi preso pela segunda vez, cerca de 1 ano depois, por um assalto a banco na Flórida, onde ele passou 3 anos preso. Meu Deus. Na verdade, ele tinha sido condenado a 3 anos, tá? Que seria dos 88 aos 91, só que ele foi solto antes, né? Por conta da idade avançada. Nessa época, ele se tornou uma espécie de celebridade local, porque ele conquistou o título de detento mais velho no sistema prisional do estado da Flórida. Gente. E, na ocasião, ao ser questionado, né, sobre a motivação para o crime, ele disse: "Um banco de Corpus Christi, no Texas, com o qual eu tinha feito negócios, me forçou à falência. Nunca mais gostei de bancos desde então. Decidi que me vingaria. E me vinguei." E aí, o que o entrevistador perguntou foi tipo, mas agora você tá preso, né? Tipo, e aí a resposta dele foi, olha, a comida da prisão é bem melhor do que a que serve nas casas de repouso e eu tô muito satisfeito com as instalações, então pra mim eu tô muito bem aqui. Gente, não tem como matar o espírito desse homem, né? É porque o pior é aquilo, ele já, tipo... O pior já passou pra ele não tem mais nada a perder. Exatamente, é isso, o pior já passou, ele tá fazendo o que ele quer. Eu acho, gente, e assim, vamos combinar, ele entra, ele dá o negócio e a galera devolve o dinheiro pra ele no envelope, ele não dá nenhuma maleta pra galera encher de dinheiro. Dá uns $2.000 pro senhor, deixa ele fazer o rolê dele. Qual que é o problema? Sabe, olha tudo que ele já passou. Ele passou pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, pela Grande Depressão, pelo Vietnã, pela Coreia, pelo que mais? Tudo, gente, eu acho, pelo 11 de setembro. Pelo 11 de setembro, olha isso! Eu acho que, eu tô falando sério, eu acho que depois de 92 anos, depois de 90 anos, você tem que ter autorização pra cometer um crime mas não é que violento. Você falou um crime, mas é que ele já tá no segundo aqui, né? A primeira vez passaram pano pra ele. Mas é o mesmo crime, então tá tudo bem. Conta como um. A regra é minha, eu faço o que eu quiser. Não, eu percebi que a gente tá criando aqui a Nath Juiz, ela tá criando já as regras, ela tá criando um projeto de lei. Eu vou criar o Velho Oeste de novo, né? Vai ser um projeto de lei que, assim, se você fez mais de 90 anos, você pode cometer um crime não violento. Mas tem que ser o mesmo crime várias vezes, tudo bem. Mas se for 2 crimes, daí você vai pra cadeia. Mas eu tive uma ideia. Você lembra quando a gente fez o caso do grande roubo de Natal do Texas de 1927? Sim. Eles falaram que tinha uma regra que qualquer pessoa que assaltasse um banco podia ser capturada viva ou morta. Isso. Sim. Existia isso, tá, gente? Se você não ouviu esse episódio, volta lá, é interessante. A gente fez perto do Natal, do grande roubo de Natal de 1927. Eles falam que, de acordo lá com a lei da época, né? Qualquer pessoa que assaltasse um banco poderia ser capturada tanto pela polícia quanto por qualquer cidadão, e essa pessoa receberia uma recompensa em dinheiro por entregar o criminoso para a polícia junto com o cartaz. Você entregava o criminoso junto com o cartaz que mostrava a recompensa e a associação dos bancos te pagava esse dinheiro. Por que eu tô falando tudo isso? Para oferecer uma reparação histórica para essa lei, podiam fazer uma lei contrária, que é tipo, roubar um banco é permitido para qualquer idoso com mais de 90 anos e ele não pode ser pego ou morto. Aí. Exato. Você pode argumentar que você está corrigindo uma injustiça histórica cometida durante o Velho Oeste. Exato. Eu achei ótimo. Eu acho simétrico. Eu vou mandar o projeto de lei hoje mesmo.
Do jeito que os Estados Unidos estão, é capaz de passar. Piadelas à parte, gente. A gente tem muitos ouvintes que moram lá. A gente sente muito. A gente sente muito pelo que vocês estão passando nesse momento. A gente espera que dê tudo certo. A gente faz piada porque é assim que a gente lida com a nossa sensação de impotência diante das tragédias da vida. Exato. É o que dá pra fazer, né? Então, gente, mas a história dele não acaba por aí, porque depois de cumprir a pena na Flórida, ele foi pra cidade de Goldwater, no Texas, onde ele foi viver num trailer na propriedade do sobrinho dele, o Buddy. Uhum. O Buddy e a esposa comentam que o Red parecia feliz, e o Red chegou a dizer que ele gostaria de comprar um terreno dele pra passar o resto da vida naquela cidade. Ele gostou de lá. Uhum. Ainda assim, um ano depois, né, de se mudar pra lá, ele dirigiu 2 horas até Abilene, onde ele assaltou o First American Bank of Abilene, né, aquela história que a gente contou no começo, e é aqui que a gente fecha o ciclo e volta pro início da história. Uhum. Sobre esse roubo em particular, ele conta: eu tinha esse hábito de cobrir a placa do carro com fita de mudança para que ele não fosse identificado. Eu tinha vistoriado, olha isso, gente, é um senhor de 92 anos que tá fazendo uma vistoria. Eu tinha vistoriado esse banco na noite anterior. E na manhã seguinte, eu tinha a fita no meu carro para colocar na placa. E o trânsito estava um pouco mais pesado do que eu pensava que estaria ao redor do banco. Eu fiquei procurando por uma vaga onde eu pudesse estacionar e colocar a fita sem ser notado. Mas estava ficando um pouco tarde pela manhã, então pensei, bom, vou apenas esconder o carro. Mas não consegui esconder com sucesso. Como vocês devem ter percebido, né, o assalto ao First American Bank também não durou muito, porque assim que a atendente... E por que a atendente estava tão preocupada de confirmar com a funcionária se aquilo era ou não uma piada? Porque assim que ela teve a confirmação que era realmente um assalto, foi que ela aproveitou para apertar o alarme silencioso do banco. Uhum. E nisso, porque imagina, o medo dela, na verdade, era apertar esse alarme, a polícia chegar lá e tipo, é um senhor de, né? Isso é uma piada, alguma besteira. Sim, e aí ela ia tomar uma bronca por estar constrangendo o idoso no banco, né? Que entregou o envelope. Enfim, ela apertou o alarme silencioso e outro funcionário do banco conseguiu anotar a placa do carro que o Red usou pra fugir, porque ele catou o envelope, entrou no carro e foi embora. A polícia encontrou ele em uma rodovia cerca de 32 quilômetros da cena do crime, 30 minutos depois do roubo. Gente, em 23 de janeiro de 2004, aos 92 anos, o J.L. Hunter Rountree foi condenado a 151 meses de prisão pelo crime, transformando-se no ladrão de banco condenado mais velho da história, de acordo com o livro dos records. Eu achei ótimo. Na entrevista que ele concedeu para GQ pouco tempo depois, ele falou um pouco mais sobre as motivações dele. E ele fala: Hey, quando eu roubo um banco, quando eu saio por aquela porta, eu sinto um barato. E de barato ele entende, né? Porque ele já usou de tudo. Então, ele fala, é como quando eu cheiro uma carreira de cocaína, mas dura muito mais. Meu Deus do céu. Já começa quando eu pego meu envelope, e é exatamente como uma dose de cocaína. Por que eu faço isso? Não sei responder. Eu apenas gosto de roubar bancos. Gente. Às vezes a vingança é plena. Né? O Red acabou falecendo no hospital da prisão 9 meses depois da sua condenação, em 12 de outubro de 2004, e hoje ele descansa no cemitério de Springfield, em Greene County, no Missouri. Ninguém foi capaz de bater o recorde dele desde então, tá, gente? Desde 2004, esse recorde está imbatível. Ou seja, idosos que estão ouvindo Patramada Criminal, vocês estão ficando pra trás, gente. Sabe? Se mexe aí, dá seus pulos, pedala, porque vocês estão ficando pra trás. E essa, gente, é a história do J.L. Hunter Red Rountree, que se casou aos 20, foi milionário aos 50, falido aos 60, viúvo aos 70, ladrão de banco aos 80 e que entrou pro livro dos recordes como ladrão de banco mais velho da história. Gente, eu acho que assim, primeiro, eu tirei 2 lições dessa história. A primeira é que a vida dá muita volta, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, porque a gente nunca sabe onde a gente vai estar amanhã, sabe? Então, é por isso que eu falo que, assim, a gente tem que
Por isso que eu falo que é importante ser uma boa pessoa, que eu acho que é importante você ser uma boa pessoa. Porque a gente não sabe, a gente realmente não sabe. O mundo é muito louco. A gente não sabe onde a gente vai estar, com quem a gente vai estar, como a gente vai estar, tudo, nada do que a gente planeja na vida sai exatamente como a gente planejou. É impressionante. Sim. E quanto mais você cospe pra cima, e quanto mais você acha que nunca vai acontecer com você, mais coisa acontece, mais reviravolta acontece. Ter uma vida pacata e uma vida tranquila é meio que um privilégio. Sim. Assim. E a outra coisa que também eu peguei dessa história é que nunca é tarde pra você se reinventar. Dá uma olhada. Olha a vida desse senhor. Nunca é tarde pra se reinventar, gente. Essa é uma boa história. Essa é uma ótima lição pra tirar desse episódio. Você sempre fascinada. pode viver uma nova vida. Tem muitas vidas a serem vividas dentro de uma. E eu sei que o exemplo dele, obviamente, foi pro crime, né? Não foi necessariamente. Eu não sei, né? É o que eu falei no começo, eu vou deixar pra vocês decidirem se é uma história de vida positiva ou não. Mas eu penso por outro aspecto mesmo, que às vezes a gente passa por uma situação de perda, ou a gente. Como ele passou mesmo, né? A gente passa então por uma situação de perda, ou por um trauma, ou por um grande golpe da vida, né? Que a gente não sabe, a gente passa por um monte de coisa que a gente não controla. Mas sempre é possível você se reinventar. Se reinventar e literalmente experimentar novas coisas. Não tô falando pra gente que fique muito claro que eu não tô falando pra ninguém imitar esse homem, porque ele virou ladrão de banco com 87 anos. Se mas você assim, conseguir fazer isso com uma outra carreira, um curso de teatro, um macramê, entendeu? sim, Uma eu digo exposição, uma pintura entendeu? Com acrílico, entendeu? Um biscuit, alguma coisa mais produtiva e mais criativa do que fumar crack com uma pessoa que você acabou de conhecer num e bar, roubar num bender. bancos e passar os seus últimos anos na cadeia. Se você conseguir fazer isso, eu acho que é muito melhor. Sempre ache meios criativos e mais produtivos de se reinventar. Mas sim. Mas também, se você roubar um banco depois dos 90, eu não te julgo, não. Meu, é que eu não sei, pra mim, porque a partir de certa idade, eles falam isso na matéria também, a partir de certa idade ele ficou completamente sozinho, porque ele foi meio que o único que sobrou da geração dele, sabe? Tirando, tipo, sobrinho, né, filho de... eu fico pensando que também, você imagina, você chegou numa certa fase da vida, você tá com 87 anos, e você não tem ninguém. O que você vai fazer? Você vai fazer tipo, ele tava meio que na cabeça dele, eu acho, ele pra ele mesmo, ele já tinha feito tudo o que ele queria fazer, ele já tinha amado quem ele tinha. Não tô falando que, né, ele não poderia conhecer mais gente, tanto que ele saiu da primeira prisão e já arranjou uma namorada pra ir fazer o curso dele. Mas eu acho que ele já tava se sentindo meio que, já zerei a vida, deixa eu fazer o que eu quiser. Enquanto com esse tempo que me foi concedido, esse tempo a mais que me foi concedido, sabe? E eu fico pensando, o meu avô, por exemplo, ele já tá numa idade, ele tá com 80 anos, ele já tá numa idade que pra ele não é mais gostoso ficar com a gente mais jovem, porque ele já tá ouvindo um pouco menos, ele já não tá mais tão ligado no que tá acontecendo no mundo, não tá na internet o tempo todo, e ele tem uma namorada. E daí ele vai pra casa da namorada, ele fica lá com ela. É muito mais gostoso pra ele estar com alguém da idade dele do que com a gente que é jovem, porque ele não se relaciona mais com o nosso mundo. Tudo acontece muito rápido no nosso mundo, a gente fala muito rápido e ele já não é mais parte daquele mundo. Então eu acho que é uma experiência muito solitária pra ele. Exatamente isso. Quando você fala, a geração dele inteira já tinha morrido, ele era, tipo, sabe, o último ali dos moicanos, e daí você fica, gente, não tenho mais amigos, eu não me relaciono com gente jovem, eu não tô nesse mundo. Então, deve ter sido uma coisa, tipo, foda-se, eu vou fazer o que eu quero, eu vou viver meus últimos dias nos meus termos, e vou tocar o terror, vou tocar o puteiro mesmo. E vale dizer que é um crime não violento que ele cometeu, né, gente? A gente não tá Gente, isso é muito importante. Em nenhum momento, em nenhum dos assaltos ele tava armado, tá? Ele nunca entrou armado no banco pra assaltar ninguém. E todos os roubos foram assim, era tudo coisa pequena. Foi sempre, tipo,
alguns milhares de dólares, o que, claro, ainda é muito dinheiro, mas numa escala de roubo de banco, que a gente está acostumado a galera a ver, o roubo de maple syrup, milhões, não sei. Ele roubava o que pro banco era trocado, sabe? Não era nem 0,000000001% do lucro líquido mensal do banco, sabe? Então, é um crime que meio que... A atendente nem acreditou, gente, no começo. Ela teve que perguntar 3 vezes se era uma piada. Então, assim, claro, a gente tá falando de um caso extremamente... É uma exceção, né? É um caso que, assim, é um caso fora da curva. É realmente uma exceção, gente. A gente espera que você tenha gostado desse episódio, se inspirado a viver outras vidas, a experimentar novas coisas. E não usa crack, gente. Não use crack, não roube bancos. E sejam bons, busquem conhecimento. E radebra. Isso não. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!